Fala, gente, sejam bem-vindos a mais um episódio do Essencial Podcast. Meu nome é Gabriel, tô aqui hoje com Eu, com o Mike. Meu nome é Mike. Fala, gente, tudo bem? Tamo de volta. Qual que é o teu arroba no Instagram? Meu arroba é... Arroba Mike, M-I-K-E, Bolzan Rosa. Meu arroba é arroba Gabriel Bolzan Rosa. Se você me seguir lá, você vai ver muitas aventuras do meu dia a dia. Se você seguir o Mike, você vai ver... Nada. Cachorro. Não vai ver nada. Eu sou... Como que fala? Low profile. Low profile. Mas, assim, já fui mais. Aí tem vezes que eu edito umas coisas, assim. O Mike é, tipo, muito bom editor no... Como que chama? CapCut. CapCut. Você sabe que esse negócio de low profile teve uma tendência da geração Z. Eu sou geração Z, o Mike também é. Não sou. Ele acha que ele é millennial. Sou. Mas ele é geração Z. Boleto, café, Friends. Mas póstumo, né? Oi? Friends. Não, eu nasci... 98. 98. Então, mas millennial, se não me engano, é até 95 que ou 6. 95? Falando. Não, Pesquisem. eu sou... millennial. Milena. Milena. Eu sou... Não, eu não sou geração... Nem sei o nome da geração nova. Geração Z a gente é. Não. Você é Z. Z. Mas tem mais uma agora. Tem a Alfa. Geração Alfa. Nossa. É tipo a Ana Clara. Ah. E é bem diferente mesmo da geração Mas Z. eu lembro dessa tendência que teve. Low O profile. pessoal não tinha nem foto. Opa. O pessoal... Postava foto assim não. tal. E tipo assim, se a pessoa te seguia, você clicava o perfil assim pra ver. É. Tinha meio nome, nenhuma foto, E nenhuma todos os foto nomes- de perfil. Todos os nomes iam com Z, né? Tipo, ao invés de André era tipo Andrix. Parece Z. que tava pagando por caractere. Não, é a geração Alpha. A Z, eu sou geração Z, mas a geração Alpha é bem estranha. Todas são. É. Pra quem vem antes e vem depois, É uma geração esquisita. todas as gerações são. Mas é uma geração mais cheirosa do que a geração Z. Vai ficar cheirando geração. Não, é que... Quando você... Não, mas quando você entra num ambiente com adolescentes, tipo assim, na minha época, com a galera de 15 anos, era fedido. Era mesmo. Nossa, era. E hoje, quando você entra numa sala, melhorou. Não tô falando que é, Melhorou. nossa, cheiroso, não. Mas Não, melhorou. mas eu acho que falando sério agora, eu acho que é influência de blogueira essas coisas. É verdade. Na moral. Nossa, é verdade, mano. Eu acho que não só isso, que nem eu vejo a Ana, né? É. A Ana tem um monte de produto, de maquiagem, né? Ela tem 14, 13, vai fazer 14. Vai fazer 14. E eu lembro das meninas da minha turma, nessa idade, Não tinham. elas não iam maquiar. Tinha, tipo assim, uma ou outra que às vezes, numa eventualidade, E arrumada pra escola. ia arrumar o restante. Mas eu acho que essa ascensão, assim, das blogueiras, que tá todo momento, tipo assim, e vídeo de se arrumar, e de verdade. maquiagem. A Virgínia. Eu acho que influenciou, e essas coisas ditam mesmo, né? É. Acaba ditando na Uma das no coisas formato, que eu achei né? muito engraçado, assim, porque a Ana, agora que a Ana começou a trabalhar no escritório e tal, é a dificuldade que essa geração alfa tem com computador de mesa. Uhum. Não faz parte. Não né? faz Tá parte. acostumado só com... Tipo assim, Smartphone. abre o Word e monta um texto aí. Não sabe fazer. Não sabe Mas ligar, desligar o computador. Eu acho que eles voltaram a ter até aula de informática. Precisa. Porque eu acho que assim, a gente demorou um pouco para ter acesso Sim. ao computador. A gente tinha na escola, É. aula de Em informática. casa, tipo assim, foi com uns 8 anos. eu tinha, E aí, acho. tipo assim, e aí nas aulas você aprendia mesmo o conceito de arquivo, Uhum. de exportar, de compatibilidade, o que cabe em cada lugar. Tipo assim, você não consegue abrir um Excel dentro do Word, por Uhum. exemplo, né? Às vezes você consegue até arrastar uma planilha, alguma coisa assim. Mas os aplicativos, que é o que eles estão acostumados a lidar hoje, eles têm meio que uma portabilidade geral. Você clica isso num aí. arquivo, tipo assim, Ele você consegue clica num abrir qualquer PDF, outro ele aplicativo. manda isso pro WhatsApp. É. Então, a noção de que você precisa de um programa que roda aquele arquivo para você poder abrir ele, senão Sim. você não abre. Então, o smartphone, ele faz tudo isso, só que ele mascara. Né? Tipo assim, você não vê Ele corta os processos. você né? não vê isso acontecendo.
Então, eu percebo, isso é uma geração que não sabe mexer no computador. Eu lembro quando eu falei pra Ana Clara assim, ó, você vai precisar criar uma pasta. Ela, o que é uma pasta? Eu falei, como assim o que é uma pasta? Vai na... Tipo, quase mandei ela no tio Felipe. Nosso professor de informática. Vai na papelaria comprar... Pô, quero uma pasta pro meu computador. Mas é verdade. Janela, arquivo, são coisas que não fazem mais parte... E que, assim... É uma geração completamente volta, diferente. Né? Eles têm outros... como que eu posso dizer? Outras qualidades, vantagens. Sim. Né? Com o celular eles são bem mais rápidos, eu acho. A gente tá até falando outro dia, né? Como que mede geração, gente. É uma dica. Pra você saber se você é velho ou se você é novo, tá? Como que você filma? Se alguém falar assim, ó, grava tal coisa. Se você põe o celular assim, você é velho. Sinto lhe dizer, meu amigo... Você tio. É velho, porque é o formato da câmera, né? Das câmeras antigas. Né? Assim, se você já pega o celular para gravar assim, então você já faz parte das novas gerações que foram ensinadas na internet, no Instagram, formato no TikTok. Até porque, mais antigamente, era assim mesmo, porque era o YouTube, né? Era onde você assistia vídeo, não assistia vídeo em outro lugar. É verdade. E até no Facebook... Era bem pouco. Era deitado. Era deitado. Agora não, né? Agora você só assiste vídeo dessa forma, né? Mas nós ficamos um tempo sumidos. Sim. Quando foi o último podcast que a gente lançou esse ano? Foi o Pocket? Foi o Pocket, eu acho que... Não foi com a mãe? Não, eu acho que foi o Pocket. Foi o Pocket no 3 Noites em Família. Isso foi tipo em fevereiro. Nossa! Se você está se perguntando o que aconteceu, gente, eu estava para me casar. Eu casei, deu tudo certo. Esse jeito que você falou. Eu tava pra me casar e, tipo, eu simplesmente não estava tendo tempo pra mais nada. Então, a gente precisou paralisar por um momento, né? Mas agora a gente volta firme e a cada 3 meses. Tô brincando. Próxima fevereiro, Mas a gente vai começar a fazer mais, né? Mas foi uma loucura mesmo. Foi uma loucura. Tipo, tanto a preparação pro casamento, quanto as coisas na igreja. Nossa, quanta coisa. Muita coisa aconteceu. Meu Deus, o que a gente fez sentou e redesenhou a agenda, porque foi virando, tipo assim, um monte de coisa. E um monte de surpresa. Essa semana a gente recebeu a agenda atualizada. De 2024. Tipo, a gente tá em outubro, tá no acabando. Meio de outubro. Eu já recebi umas 10 agendas atualizadas. Toda vez eu falo, não tem por que fazer agenda. A gente... Não, tem que fazer. Mas, cara, muda, tipo assim, a gente 15 vezes no ano. A gente senta o conselho da igreja, faz agenda, aí define as coisas. Só que, assim, a igreja, ela é muito viva, né? Sim. Então, tipo assim, vai tendo eventualidades que vão transformando as coisas e a gente vai se remodelando e refazendo as agendas. Mas foi um ano... Foi um ano muito louco. Bem puxado. Você lembra do teu ano de casamento, como foi? Foi louco assim também? Foi 2019. Acho que foi o último ano normal da humanidade. É verdade. Foi 2019. Tá há 5 anos já casado? 5 anos. Fiz esse ano. Caramba, mano. 5 anos. Tô velho, né? O tempo passa. Foi assim... Eu acho que a semana do casamento foi mais loucura do que o ano do casamento. Entendi. Entendeu? Porque como a gente não morava na mesma cidade, então, tipo assim, não tinha muita coisa ficou pra resolver na última semana, então, tipo assim, muita coisa tinha que resolver quando ela viesse. Então, quando ela veio, a gente resolveu. Então, foi uma semana bem doida e ainda foi semana de mudança de casa, de um monte de coisa. Daí foi corrido. E eu lembro da sensação, assim, de não ver a hora de passar. Eu falei assim, nossa, quando passou... Pra mim foi o contrário, na verdade. Tipo assim, os meses até o casamento foram muito corridos e muito acelerado, assim. Mas a semana já tava tudo bem organizado e eu, tipo, consegui dar uma... Nossa, fiquei mais tranquilo. Mas eu me lembro que... lógico que eu me lembro, né? Foi agora. Mas assim, o que mais me pegava, eu lembro que um dia eu tava tomando banho, cara. E eu comecei a pensar, tipo assim, ó... Eu tava, sei lá, 2 meses antes do casamento. Comecei a pensar ainda tudo que eu precisava organizar pra, tipo, sobreviver depois de casar. Falei,
mano, não vou ter tempo. Tipo, não vai dar. Tipo, eu tinha que terminar de ver coisa da casa e montar imóveis. E eu falei, mano, a sensação que eu tive é, tipo, cara, eu acho que eu ainda não tô pronto pra ser adulto. Você passou por isso? Ai. Era tipo assim, mano. Acho que eu tive depois. Será? Tipo assim, tipo assim, caramba, eu deixei tudo mano. pronto e aí depois eu falei, caramba, eu sou adulto, e agora? É, mano. É muito esquisito. Tipo assim, às vezes até hoje, quando eu tô vivendo assim no dia a dia, eu falo assim, mano, em nenhum momento meu pai vai chegar em casa. Tipo, é minha casa agora. Tipo assim, não tem mais, mano. Ou eu garanto, ou tipo assim, mano. Ou já era. Não tem o que fazer, É né? uma dose de... Você. É você e você. É uma dose de responsabilidade muito grande. Muda Muda muito a tua visão, assim. Cara, eu comecei a me ver, tipo assim, olhando pra coisas, assim, que eu tinha de solteiro e falar assim, mano, não faz mais sentido isso na minha vida. Tipo assim, mano, eu corto menos o cabelo hoje em dia. Cortava o cabelo toda semana. É mesmo? Nunca entendi isso. Na verdade, nem na vida de solteiro fazia sentido. Não, mas eu curtia. Aí eu casei e falei assim, mano, não dá, velho. Tipo assim, pra eu gastar... Desculpa, meu barbeiro, mas não dá pra gastar 150 conto no mês, velho. O barbeiro chorando. Barbeiro, pô, mano, é por isso então. Aí esses dias eu abri meu armário, tinha um tênis lá que eu paguei caro. E tipo, eu falei, mano, por que tá aqui, tá parado? Eu não uso, mano. Aí vendi pra um povo aí que aceitou pagar. Ah lá. Achei quem aceitasse pagar. Mas, tipo assim, tudo nessa mentalidade. Eu falei assim, mano, não. Muda muito. Muda muito. Tipo assim, eu tenho outras prioridades agora. Mas eu experimentei, assim, de umas paradas muito loucas. É aquilo que você sempre me falava. O casamento, ele atrai muita provisão de Deus. Muitas bênçãos. Muitas bênçãos. É impressionante como as coisas vão acontecendo e dá certo. As pessoas esquecem que... A gente estava conversando outro dia sobre isso, né? O casamento, ele é desejo de Deus, obra de Deus. Deus criou o homem e criou a mulher e Deus os fez para que eles constituíssem família, né? Que dois indivíduos, né, homem e mulher, se unissem e tornassem-se uma só carne. E essa união é abençoada por Deus, bem como a separação é odiosa a Deus, né? Deus não se agrada, Deus não se satisfaz com isso. É claro que a gente sabe de casos em que são existem motivos inevitáveis, mas assim... mas que mesmo assim Deus se entristece. Na ordem natural das coisas, como deveria ser, desconsiderando a dureza dos homens, o casamento é um projeto de Deus e que, portanto, feito em submissão e obediência a Deus, ele traz bênçãos. Né? O problema é que muitas vezes as pessoas não encaram o casamento como ato espiritual. Né? Tem muito interesse. Como obediência a Deus. As pessoas encaram como produto. Interesse, realização de sonho. Realização de sonho, interesse próprio, tipo assim, cara, não, faz parte da minha listinha casar. É isso mesmo. Eu quero casar. Ou tipo, carência. Muito é por carência. E não como algo espiritual. Se resume só a você mesmo. E termina. E aí termina. Porque uma hora já não é mais interessante. Uma hora aquela pessoa não satisfaz mais a tua carência. Toda a ânsia passa, né? De tudo. De tudo que a gente tem. É a ânsia de ter e o tédio de possuir. Exatamente. Essa frase é bonita, né? Toda vez eu me sinto muito pensador quando eu falo ela. Tudo quando é alcançado e aplacado a ânsia, o desejo, depois perde-se o interesse. Se esse é o motivo, né? Se é só o consumo. Se é isso que motiva. Então, o casamento, como qualquer outro tipo de relacionamento, né? Uma amizade, no trabalho, se as pessoas encararem unicamente como elas podem tirar proveito daquilo, como elas podem trazer para si algo que lhes agrade, tem os dias contados. E quando é encarado como obra de Deus, como um ato de Deus, como algo que Deus promove, então entra um ingrediente muito importante que
não só é a administração da graça, de que o entendimento de que dois pecadores se unem e, portanto, devem conceder graça um ao outro, né? Ter misericórdia, como o Senhor teve misericórdia de nós e concedeu graça a nós. Mas também entra o ingrediente da obediência, que há coisas nos relacionamentos que não dizem respeito à vontade, ao desejo, ao gosto, mas a obedecer. Então, o perdão é a obediência, o afeto, o carinho é a obediência, o serviço é a obediência. A quem? Ao Senhor. Ao Senhor Deus. E as pessoas, por não, às vezes, tocarem o casamento como obra espiritual, não veem que devem obedecer. Né? E às vezes entra aquela coisa, aqueles relacionamentos tóxicos, né? Que um quer impor obediência ao outro. Né? Mas não é isso. A obediência é devida a Deus, né? Entre dois iguais. E, portanto, se obedece e se faz ao outro porque se obedece a Deus. Senão termina. O que eu vejo, assim, que hoje em dia... e, assim, não tem como falar que não, né? A maior dificuldade hoje que eu vejo, assim, dos casais, de namorados, eles têm muito medo do casamento. Da responsabilidade, do que ele representa. E, obviamente, quando você tá ali prestes a viver isso, cara, não é uma insegurança. Se você tá seguro do teu sentimento, do propósito que você tem com essa pessoa, da aliança que vocês firmaram, daquilo que Deus vai fazer, amém, é isso. Mas bate aquele medo, cara, será que eu vou dar conta? Será que eu vou ser suficiente e tal? E acontece, mas eu acho que a gente tem que dar essa visão para esses casais de que, assim, cara, muitas vezes tem muito medo do que é o casamento e não entende que, na verdade, o casamento ele é um destravar na vida das pessoas, em todos os aspectos. Ele é destravar em questão acadêmica, muitas vezes, no trabalho, muitas vezes, financeiramente, em realização de sonhos. Se você também enxerga o teu casamento dessa forma, tipo assim, cara, nós dois juntos temos muito mais força e potencial. Sim, é verdade. E eu vejo que muitas pessoas carregam assim, não, primeiro eu vou me garantir. Primeiro eu vou, tipo, fazer todas as faculdades que eu tenho vontade e eu quero chegar no salário X e eu quero ter viajado tanto e comprar minha casa e aí depois eu vou casar. Cara, porque é o que você falou, né? Põe como se fosse uma lista, uma lista, né? Tipo assim, olha, beleza, eu formei, agora... e aí, tipo, não, o último que falta é o casamento. Na maioria das vezes, as pessoas que têm esse tipo de pensamento ou acabam encalhadas ou acabam casando mal. Porque aí fica desesperado, acaba... Porque, cara, olha o tanto de coisa. Hoje em dia, no país que a gente vive, na forma que tá, não é fácil você ter uma casa própria. Certo? Então, assim, até você chegar na tua casa própria, quantos anos você já tem? E eu percebo também que nós, muitas vezes, nós distorcemos o mínimo, ou melhor, o suficiente que é agradável a Deus para vivermos. Né? Muitas coisas que as pessoas pensam ser, não, isso é o suficiente, na verdade já entrariam numa lista enorme de conforto. É isso aí. E conforto não é a baliza da escritura para aquilo que você precisa para casar. Né? Então, algumas coisas são importantes, são devidas. Independência financeira, ou seja, você deve trabalhar para se manter e você deve deixar a casa dos seus pais e é isso, né? Então, duas pessoas que respondem legalmente por si, né? O que hoje na nossa cultura são pessoas a partir dos 18 anos, né? Mas em outras culturas já foram outras idades e que conseguem independência financeira, que podem se sustentar e ter aquilo que é necessário para sobreviver. Um teto, o que vestir, o que comer. É isso. Né? E a partir daí construir algo junto. Aí, o que vier disso, dessa construção, é o que a gente chama de conforto e de graça e de bênçãos. Né?
Acontece que a gente colocou na lista do mínimo. Do mínimo, não, isso é o suficiente. Uma série de confortos. Não, salário tal. E aí eu tenho que ter tal pacote de internet, tantos streamings assinados. Eu tenho que poder ter condição de fazer tal e tal coisa, morar em tal bairro e ter tal carro. Tipo assim, você tá literalmente falando, cara, eu não quero casar. Não, é tipo assim, olha... Olha o tanto de empecilho que entra no meio do caminho. Você tá estabelecendo uma lista que não é a lista de Deus. Uhum. E aí, o que eu vejo assim, entra um ponto que eu acho que é importante. Assim, não, eu não quero casar. Tudo bem. Agora não, eu quero namorar. Mas não quero casar. Mas enquanto eu não tiver tudo isso, eu não quero casar. Então, isso vai entrar numa outra coisa que a Bíblia chama de defraudação. Que é quando você está colocando e se relacionando com uma pessoa numa posição que não lhe cabe, né? que não é devido. Né? E, portanto, você está pecando contra Deus e contra essa pessoa. Porque qual é o objetivo de se relacionar com alguém? Casar. É esse o objetivo. Uma vez eu estava, depois do 7, tava conversando com 2 adolescentes. Eles não eram namorados, eles eram amigos mesmo. E um deles namorava, tal, beleza. E aí eles perguntaram para mim, Gabriel, por que a gente, aqui na igreja, nós falamos sobre os 18 anos? E aí eu comecei a explicar os motivos. E ele tinha um pouco menos de 18, ela também. Eu falei para ele, olha, cara, se você parar para pensar hoje, você já tem certeza daquilo que você quer trabalhar? Ele falou, não. Eu falei, você tem certeza de qual faculdade você quer cursar? Ou se você vai cursar uma faculdade ou não? Não. Falei, cara, você tem certeza se é em Serra Negra que você quer morar nos próximos 5 anos? Se você vai querer fazer um intercâmbio, se você vai querer instituir a vida em outro lugar? Não. Falei assim, agora você percebe que existem muitas questões para você pensar e decidir agora. E que pensar e já decidir a pessoa que você vai passar o resto da sua vida é uma decisão muito importante que talvez você não tenha maturidade para isso ainda. Aí ele, nossa, é verdade. Falei assim, cara, qual é o pensamento que você tem que ter agora? Você tem, sei lá, 16, 17 anos. Cara, você tem que pensar, mano, o que eu vou fazer na minha vida? Qual faculdade eu vou cursar? Qual trabalho eu vou ingressar? Cara, esse é o teu pensamento agora. Falei, e às vezes, na maioria das vezes, pessoas que entram na faculdade com 18 anos se arrependem no meio do caminho. Então assim, cara, se eu ainda não tenho maturidade suficiente para escolher o curso que eu quero fazer, para aquilo que eu vou trabalhar talvez a maior parte da minha vida, será que eu já tenho maturidade suficiente para escolher a pessoa que eu quero me casar? Porque o que acontece? É justamente esse pensamento. Cara, eu não me relaciono porque eu tô pensando em casamento. A pessoa... Eu me relaciono porque eu quero beijar, eu quero ter alguém, eu quero ter uma pessoa para chamar de minha namorada ou meu namorado. E aí é onde entra o pecado. Porque o namoro não é isso. Sim, isso já é... O namoro, ele é uma aliança prévia ao casamento. Já é uma quebra, né, de castidade bíblica, né? Esse tipo de condição. Né? E assim, para dizer a verdade, na maioria das vezes essa pessoa de 17 anos, ela não sabe o que ela vai decidir para sexta-feira. É verdade. Que dirá para a vida toda. Para a vida toda. Mas os pais e muitas vezes a gente deixa com que a cultura ensine sobre casamento, sobre namoro, sobre sexualidade. E isso é um ponto de alerta. A gente não deve se enganar com respeito a isso. O que você não ensina, alguém vai ensinar. Todo mundo aprende. Todo mundo aprende. Todo mundo é leitor de alguma coisa. Todo mundo é ouvinte de alguma coisa. Segue alguém. Porque isso nos constitui como pessoas. Nós somos seres sociais que aprendem, que vão desenvolver esse tipo de questões, que vão pensar nesse tipo de coisa. E se você não ensina, alguém vai ensinar. As pessoas vão ensinar, a internet vai ensinar, o mundo vai ensinar, as blogueiras vão ensinar. E aquilo que foi ensinado, se não
aquilo que está sendo ensinado, se não encontrar um outro ensino anterior que, no mínimo, a pessoa possa comparar antes de seguir... Ela vai abraçar aquilo. Ela vai abraçar, porque, afinal, é o que ela tá... É o que ela recebeu. É o que ela está aprendendo, alguém está ensinando ela. E, então, o que eu percebo é que, muitas vezes, os jovens, né, os adolescentes, especialmente falando, eles recebem um ensino sobre o que é namoro, que, infelizmente, muitas vezes, não parte dos pais e não parte da comunidade cristã. E aí, portanto, eles estabelecem essas relações e é difícil você, depois que reaprendeu, você mudar isso e falar assim, não, olha, isso que você está concebendo como um relacionamento amoroso, como um namoro, ou como uma amizade, na idade que você está, no momento que você vive, não é o que é bom, não é o que é correto, né? Só que muitas vezes já é o que foi ensinado. Exato. Né? E isso é sobre namoro, sobre sexualidade, sobre diversas outras áreas. É por isso que é muito importante ter esse diálogo aberto, essa conversa aberta. Os pais têm que se preocupar, não é olhar para os filhos e falar assim, não, é fase. Não, tudo cara, é fase. Não é fase, é construção. Ele está construindo a vida dele. Eu falo sempre isso no set, que nós estamos, né, os adolescentes, eles estão na fase, uma das fases mais importantes da vida deles, porque é uma fase de construção, eles estão formando opinião, formando caráter, e essas decisões deles vão ditar muitas coisas lá na frente. Mas aí o pai não fala, a mãe não fala, ninguém ensina. Aí deixa lá a pessoa... quebrar a cara. 24 horas na frente da tela, no celular, né, assistindo um monte de gente que está ensinando. Tá? Porque educação, ensino, não é só aquela coisa formal que se faz na lousa. Tá? É tudo aquilo que se propõe a te levar de um lugar a outro por meio de palavras ali. E a pessoa tá ali, tá aprendendo, tá abraçando, e até de uma forma mais perigosa, que é por meio de entretenimento. Não porque o entretenimento é perigoso, mas porque é poderosíssimo para ensinar. Porque entra fácil. Tipo assim, você cara, não tem resistência. E aí você vai absorvendo, você vai aprendendo, e a hora que você vê, a sua mentalidade, ou a dos seus filhos, foi formada por uma visão de mundo que não é a visão de mundo cristã e que, portanto, não é aquilo que é de acordo com a vontade de Deus. Eu acho que muito disso tudo que a gente vive hoje é justamente a falta da fala dos pais, mas a falta da fala, às vezes, de nós como cristãos. Sim. Eu acho que durante um tempo nós calamos a nossa boca para alguns debates. Faz sentido? Eu acho que sim. Acho assim, sexualidade durante um tempo era um assunto muito... um tabu, exatamente. E isso, se a gente cala a nossa voz para algum lugar, é o que você falou, outra voz vai falar. Sim, eu acho que assim, muitas vezes os cristãos, não a igreja, eu acho importante fazer essa distinção. Os cristãos, nas áreas em que atuam, não pensam de acordo com os padrões bíblicos, de acordo com uma visão cristã de mundo. Perfeito. E, portanto, se cala e absorve padrões que não são bíblicos, que são diferentes da Bíblia, e tentam, como se fosse um corpo estranho, amarrar naquilo que eles escutam de domingo. E quando fazem isso, quando aceitam esse tipo de coisa e não formam e não olham para as áreas em que atuam e falam assim, não, eu preciso aqui desenvolver uma visão cristã que toque nesse ponto, é onde a gente acaba tendo que depois lidar, né, com essas consequências, com aquilo que vem, não é, de ensinamentos que não são bíblicos. Isso é muito, muito verdadeiro, especialmente na educação. Né? Os cristãos muitas vezes abraçam interpretações de mundo materialistas, marxistas, que
trazem coisas que são estranhas à visão bíblica. E depois, é muito interessante, porque não fez o raciocínio completo, muitas vezes, eles não conseguem ver que não se encaixa. Entendeu? Sabe aquele brinquedinho de encaixar as pecinhas de criança? Eles estão ali batendo o círculo no triângulo, tentando encaixar ali o materialismo histórico na leitura de política, na leitura de classe, na leitura de desenvolvimento histórico. Estão lá, batendo. E achando que, tipo assim, não, vai dar certo, de alguma maneira vai se encaixar. E mantém esse discurso, quando, na verdade, você que é professor cristão, deveria estar fazendo o raciocínio completo, e ele falou assim, não, peraí, isso aqui não corresponde a uma visão de mundo cristã. E, portanto, deve haver outras maneiras, e há, de você ler a história, de você ler as batalhas políticas, de você ler as lutas de classe, e ensinar de uma forma que não é a forma como você tem recebido do mundo. Né? Da mesma forma, a sexualidade. Né? A gente recebeu, herdou, por meio de músicas, de filmes, de séries, da cultura, especialmente da cultura norte-americana, da indústria, né, do cinema, da televisão, da música, uma visão sexual que nasce da revolução sexual. Então, são pautas ali de ruptura mesmo com aquilo que é tradicional, né, com aquilo que é bíblico, e que trazem perspectivas feministas, perspectivas abortistas, perspectivas de gênero fluido. E tudo isso são coisas que está presente há muito tempo. Não é agora. É inocência. Falar, não, os filmes de agora... Não. Está há muito tempo sendo colocado, a agenda da revolução sexual é muito antiga. E se a gente não para e não faz essa leitura e olha e fala assim, olha, tá vendo essa peça que a gente recebeu aqui da cultura? Ela não se encaixa. E, portanto, eu não posso só perpetuar esse discurso, eu não posso só manter ele e passar para frente. Não, eu preciso limpar, eu preciso remodelar e olhar e falar assim... Não faz sentido. Não faz sentido. E ensinar da forma correta. E não esperar que a igreja, no púlpito, tenha que fazer toda essa correção. Por quê? Por uma questão de chamado. A igreja propaga o evangelho, ela clama o evangelho da salvação. Ela chama as pessoas ao arrependimento, ao reconhecimento de Cristo, né? A vida de acordo com Jesus, instrui as pessoas a viverem em comunhão com Deus. É claro, eventualmente a igreja tem espaço e força para nos seus cultos ao Senhor ensinar coisas que são tocantes à cultura. Mas é o cristão ali presente que, armado do evangelho, vai para fora e pensa de acordo com o evangelho. Mas não é isso que a gente vê. A gente passou, esse ano foi ano eleitoral, a gente viu o que as igrejas querem com a política, né? E aí você vê um erro do outro lado também, né? E como que você, o que você enxerga hoje, assim, que é o maior desafio do... Arruma aí. Que é o maior desafio do... Vamos lá, não vamos usar o termo correto, então. Qual é o maior desafio do cristão hoje no cenário político brasileiro? Para você. Para mim, o maior desafio é você ser, primeiramente, ser cristão genuíno, não nominal. Acho que talvez essa seja a primeira coisa que a gente observa, né? Muita gente, especialmente ano eleitoral, é crente. Todo mundo é crente. Mas crente ficou uma coisa, ou até cristão, uma coisa, ficou muito vago isso. Porque a autodeclaração não significa absolutamente nada. É por isso que a igreja tem os sacramentos. O batismo é a confirmação, não tua, né? mas de alguém da comunidade, da igreja, falando assim, não, nós olhamos para você e você é cristão, portanto você vai para as águas e vai professar sua fé. Mas não, as pessoas são autodeclaradas. E aí, quando você tem uma autodeclaração, você tem
os políticos crentes, que na verdade são crentes nominais, que eles não sabem nada da vida cristã, que eles, como eu disse, eles não pensam a vida como uma vida cristã. Tá baixando isso aqui, não tá? É uma impressão minha. Só porque eu tô cada vez falando mais baixo. Eu vou segurar aqui. Eles não pensam a vida como vida cristã. Então, eles não fazem política como um cristão faria. Porque eles não dirigem no trânsito como um cristão dirigiria, entendeu? Porque a mente deles não é uma mente renovada no Espírito Santo, não é uma mente marcada pela palavra. Então, eu acho que esse é o primeiro desafio que a gente encara. Pessoas que são nominalmente cristãs e que estão fazendo isso para angariar votos. Depois, a gente encara quando pessoas genuinamente cristãs que fazem parte, né, de uma membresia, que estão numa igreja local, que congregam de verdade, que são submissas à disciplina da igreja, que são pessoas que servem à igreja. Quando essas pessoas se engajam na política, muitas vezes o que acontece é que são pessoas que são rasas no pensamento cristão e no pensamento político. Então isso é outra coisa que nós percebemos que acontece muito. Ou seja, falta uma preparação. Falta preparação. E aí começa a misturar as coisas. Entendeu? Porque tem uma grande diferença entre você ser um cristão político e você fazer política cristã. Sim. É bem diferente. O que um cristão quer na política? Quais são as coisas que a Bíblia... Quais são as lutas que a Bíblia traça para os cristãos que se envolvem na política? A Bíblia tem algumas coisas que são claríssimas. Primeiro, justiça. O cristão luta por justiça. Por justiça de todo modo. Justiça social, racial, justiça religiosa. Então o cristão luta por justiça, o cristão luta por liberdade de todo tipo, né? Liberdade de expressão, liberdade de culto. De quem? Dos cristãos? Não. De todos. Liberdade de culto. E é isso que eu vejo, assim, onde que é raso muitas vezes. O cara vai lá e fala assim, não, eu quero que sei lá, que tenha Bíblia em todas as classes de escolas públicas do Brasil. Fala assim, olha, o cristão entende que a salvação ela é um agir de Deus. Primeira coisa, ela não é um movimento que começa nos homens. Ela começa em Deus. Deus, soberanamente, por meio do Espírito Santo, através da pregação do Evangelho, traz pessoas mortas a uma nova vida, certo? E ela acontece por graça e ela acontece pela fé. Então ela não pode ser, de maneira alguma, imposta. Se ela não pode ser imposta, do que me vale um Estado cristão que é declaradamente cristão? Pois é. Não, isso não tem... Na verdade, isso pode produzir um inchaço na comunidade cristã e atrapalhar o verdadeiro evangelismo. Sim. Que as pessoas pensarem, como já houve épocas na história assim, que simplesmente nascer em determinado lugar e receber um determinado batismo, porque você nasceu naquele lugar, te torna parte do reino de Deus. Não é? Então isso só atrapalha. Então, pelo que o cristão luta? Por liberdade de culto. Até porque a gente não pode se esquecer que o governo roda em 4 anos. Pois é. E que hoje pode ser que seja confortável fazer parte de um governo que institui, né, atos cristãos. Mas e daqui 4 anos? E aí? E se um governo que não é da minha religião assume o poder
e agora ele quer impor a outra religião. Como eu vou me sentir? Isso é um problema gigante. Exato. Entendeu? É por isso que a liberdade é um tema que, na verdade, sempre foram os cristãos que defenderam. Exatamente. Sempre foi. Até porque naquilo que inspirou e conduziu os estados modernos, os perseguidos eram os cristãos. E tudo que eles queriam era liberdade de culto. Poder cultuar. Assim, cara, faz de você, mas deixa a gente fazer o nosso. Exato. Liberdade de culto. E é o que acontece é muitas vezes o contrário no Brasil. Por ser um país massivamente cristão, existe sim uma perseguição. E assim, na verdade, Biel, eu vejo assim, que a gente, assim, é até difícil usar outras palavras, mas às vezes a gente vive um circão, sabe assim, cara? Porque eu tava vendo outro dia, saiu, eu nem entrei pra ler a matéria, porque vai dando um tempo, você fala assim, ai, cansado de palhaçada. O Dia Nacional da Música Gospel. Aí eu fiquei assim, pra quê? Que é isso? Mas por quê? Porque você percebe que é movimentação política. É tentar pegar ganhar uma massa apoio de pessoas que não entendem por que é importante um cristão na política. E aí, enquanto isso está acontecendo, lá em Pernambuco, você viu? O Ministério Público impedindo alunos de uma escola pública de voluntariamente se reunirem para ler a Bíblia, no que eles chamavam de intervalos bíblicos, né? Então, pensa assim, um grupo de alunos de uma escola pública. Vamos pegar e vamos ler a Bíblia junto aqui. Tipo assim, e aí eles iam para uma sala sem atrapalhar ninguém. No intervalo, nenhuma Bíblia orava. Aí não. O Estado é laico. Não pode... Aí você fala assim, Vocês colocaram o Dia Nacional da Música Gospel. Não faz nenhum sentido. Olha como que a gente vive muitas vezes uma palhaçada. De não entender como a banda deve tocar, sabe assim? Ninguém quer Dia Nacional da Música Gospel. Isso aí é tipo assim, é querer tacar biscoito para pessoas que, tipo assim, que são rasas, que às vezes não têm conhecimento de que diferença isso faz para a vida do crente? Pois é. Que diferença isso faz para a nação? Nós somos respeitados. Mas por outro lado, eu quero poder exercer meu direito de, no meu intervalo, juntar com 1, 2, 3 e ler a Bíblia. E ler a Bíblia. Não importa se eu estudo na escola particular, na pública, não importa. É meu direito. Eu tenho o direito de ser livre para exercer as minhas liberdades religiosas. Certo? Não, os caras estavam subindo em cima do banco, cataram o microfone da escola e estavam atrapalhando. Não, meu, quantas vezes a gente já participou de intervalos na escola que tinha leitura bíblica? Enquanto isso foi bom. Pois é. Quantas vezes a gente até não conduziu esses estudos e, eventualmente, claro, a gente chamava alunos que não eram cristãos, eram a minoria, porque o colégio que a gente estudava tinha uma confissão, né? Era um colégio confessional cristão, mas eventualmente tinham alunos que não eram crentes e alguns se converteram nesses momentos. Mas tipo assim, ninguém, pega eles pelos cabelos, leva lá no intervalo. Mas é essa confusão que a gente vive. Sim. Do tipo assim, deram um dia da música cristã e te impedir de ler a Bíblia. De ler a Bíblia. Eu falei assim, você não tá entendendo, né? Eu vi uma moça no Instagram, não é o primeiro caso que eu vejo assim. Ela, não tem perseguição na China. Aqui, até tem uma igreja aqui. Eu falei, filha, essa igreja é monitorada pelo Estado. O Estado dito que vai ser pregado ali. O Estado faz recorte na Bíblia. Mas as pessoas não conseguem observar isso e falam assim, não, mas você acha que o governo atual é contra os cristãos, é contra a liberdade religiosa? Lá até deram um dia da música gospel. Eu lá quero o dia da música gospel. Eu quero poder ler minha Bíblia em paz. Eu quero exercer minha fé com liberdade. Sim. Entendeu? E assim, e não só a minha. Eu quero. Na outra sala, os alunos estão se reunindo para falar com o diabo. Faz o que você quiser. O problema é deles. Desde que, o mesmo vale para os cristãos, a ordem pública não está sendo desestabilizada. Tomaram a sala, os professores não estão conseguindo entrar. O Espírito Santo tomou os alunos. Não. Tipo assim, tem hora, as coisas têm um funcionamento. Pois é,
tem que respeitar o horário da escola. Ah, mas você fala isso? Se fosse o seu filho e estivesse promovendo o satanismo, eu ia falar pro meu filho, falar assim, ó, filho... Vai embora de casa. Não, brincadeira. Não, eu ia falar assim, ó, filho, falar com o diabo não é legal. Não é, o Deus não aceita esse tipo de coisa. Não vai lá na turminha dos amiguinhos que fala com Satanás. E pronto. Mas isso é o reflexo de pais que não têm controle sobre os filhos. Que não tem controle nenhum de educação. Então, tudo aquilo que eu não consigo ensinar, eu preciso impor limites. Mas esse é o nosso e Estado. Aí, a gente vive assim. O nosso Estado é desse jeito. O Estado brasileiro funciona assim. Gente, eu fico assim, cara, eu fico abismado com tanto de relatos que eu recebo de pais que tem um monitoramento do celular dos filhos exagerado. Tipo assim, já mais velhos, adolescentes e tal, os pais pegam escondido o celular tipo assim, para ler mensagem, para ver os grupos. Eu falo, cara, o meu pai nunca precisou pegar no meu celular. Nunca precisou. Sempre teve confiança no caráter que ele estava formando em mim. E também, assim, sempre teve acesso quando ele quisesse. Exatamente. Uma coisa assim, ó, cara, eu quero ver agora teu celular. Você é meu pai. Beleza, ele vai ver e acabou. Mas o problema... Mas a questão é o escondido. É isso, tipo assim, ó, quer colocar limite nos filhos, mas não tem força nem pra isso. É isso. E aí pega escondido. Fala assim, cara, qual a confiança que você tá criando? Mas nesse adolescente. É o reflexo, mano, é o reflexo do nosso Estado. E aí é assim com tudo. Então, tipo assim, ó, o que eu não consigo regular, não, precisamos criar leis pra isso. Não, cara, não é assim. Ensina em casa que você não precisa de lei. A gente teve um debate que os caras precisaram parafusar as cadeiras. Então. Esse é o país que a gente vive. Esse é o nosso país. Então, assim, o que isso me vem à mente, foi uma reflexão que eu fiz nesses últimos tempos. Nós precisamos começar a dar respostas maduras para tudo isso. Chega desse circo, dessa palhaçada. O cristão tem que enxergar a política como uma área de atuação séria. Sim. Não é um lugar para ficar fazendo regra que me convém. Sim. Não é um lugar para ficar enriquecendo. Quer ficar promovendo proselitismo, tipo assim, não, agora tem o prefeito crente, aí a gente vai poder fazer evento na praça. Marcha para Jesus. Não. Cara, a política é um lugar sério. Vai lá. E precisa de cristãos sérios. Sim. Pessoas que têm chamado para isso, mas que têm uma vida espiritual verdadeira, que vivem com Jesus verdadeiramente para poderem ser resposta lá, para poder fazer a diferença lá. Sim. E eu acho que se a gente pode deixar um recado para alguém, se Deus tem esse chamado para a tua vida, se prepara. Se prepara e faça a tua parte. Assim, você percebe muita parte do despreparo na mistura. Assim, o candidato pastor fulano de tal. Assim, meu amigo. Meu amigão. O que você tá arrumando? Candidato tal. Pastor. Você aí você não está como pastor. Tipo assim, você tá misturando as ideias. Exato. E qual é a intenção disso? Pois é. Voto. Voto. Por que o cara coloca o pastor e tal? Cara, você tá tentando puxar voto, colocando o teu cargo, a tua função ali. Tentando pressionar o seu rebanho. É teu pastor e tal. Cara, desculpa. O cara, eu sou pastor, mas agora eu quero ingressar na política. Amém, cara. Agora você vai fazer política então. Mas não vem confundir as estações. É por isso que é importante ter uma comunidade forte, uma igreja forte, né, que tenha um bom conselho pastoral, né, com alguns pastores presentes que possam proteger o rebanho. Isso. E falar assim, ô maluco, o que você está fazendo não condiz com onde você está. Se você é pastor, você é pastor. Pastor cuida de ovelha, certo? Se você não vai cuidar de ovelha, então você não é pastor. Então você é qualquer outra coisa. Não tem nenhum problema. Ninguém obriga ninguém a ser pastor, certo? Você é pastor. Inclusive aconteceu isso, né? Em fevereiro eu ainda não tinha sido ordenado. Agora é verdade, o Mike agora é oficialmente pastor. E tô saindo como vereador. Brincadeira. O cara fala tudo isso, né? Inclusive em 2026, vote em mim, deputado estadual. Mike. Faz o M de Mike. Faz o M de Mike, de pastor Mike. Mas é onde você vê essa confusão.
Assim, para de empurrar a igreja em coisa que não é da igreja. Entendeu? Isso é uma visão que nós aqui, como Igreja em Serra Negra, nós carregamos. Nós sempre valorizamos todas as estações e as esferas da sociedade. Nós estamos presentes em atuações, mas a gente separa. Tem que separar. Que é igreja, o que é Estado, que é família, o que são negócios, o que é arte. Essas esferas, a educação, tudo isso precisa estar muito bem separado. Vira um bolo, vira uma coisa errada. E é o que você falou, assim, no fundo, se a pessoa for honesta, pelo menos com ela mesma, consigo mesmo, por quê? Por quê? De repente, o seu chamado, né? Que aí tudo é o chamado também, né? Deus me falou. Deus fala... Eu sou bivocacional. Cada hora Deus falou um negócio. É impressionante. Por que agora, de repente, você é o pastor vereador, pastor prefeito, pastor deputado, fulano de tal? De verdade? Qual foi a tua intenção? Qual que é a tua intenção? E isso, olha, pelo amor de Deus. Mas, tipo assim, por que você é pastor, então, meu? Porque se não for pra você viver para as ovelhas, não for pra você, tipo assim, gastar sua vida com o evangelho, porque além de tudo, as pessoas acham, eu não sei se elas pensam que complementa, que se mistura, mas não tem nada a ver, meu. Na minha opinião, pastor não é gestor público, velho. Na minha opinião, só faz o trabalho reverso. Só afasta. Só rotula. E aí, tipo assim, claro, se você junta uma galera que é tudo do mesmo partido, que vai todo mundo dividir alguma coisinha, aí beleza, né? Mas tipo assim, aí fica uma turma, mas meu, prepara, tipo assim, ó, recebe na tua igreja e incentiva as pessoas da tua igreja a irem para a educação, irem para a política, né? Não tá falando que é um meio perdido, que não tem solução. Não, imagina. Tem, mas tipo assim, prepare cristãos fortes, indique bons livros, boas universidades. Como em todas as outras áreas. Bons mentores que vão conduzir. Na história, nós tivemos bons homens de Deus envolvidos politicamente. Eram homens de Deus, mas não eram pastores. Não é? Tipo assim, que estavam fazendo essas misturas. Tem um exemplo interessante do Dietrich Bonhoeffer. O Bonhoeffer, ele viveu numa época bem conturbada que foi o nazismo. E ele era alemão. E ele era pastor. E quando ele decide agir politicamente, a primeira coisa que ele faz é começar a dar passos para se afastar da igreja. Não para sair e deixar de ser cristão. Não, ele percebe que ele tem que fazer alguma coisa. E o que ele tem que fazer não é, o Bonhoeffer ia fazer um textão. Não. O que ele estava planejando fazer e o que eles tentaram fazer era uma tentativa de assassinato. Eles tentaram explodir uma bomba para matar Hitler. E ele estava envolvido nisso. E inclusive ele depois foi pego e morto por conta dessa tentativa fracassada, né, infelizmente. Mas olha a percepção dele. Ele não quer pôr a igreja de escudo, e nem de segurança, e nem de penhor. Não, ele tipo assim, ele se afasta um pouco. Entender a responsabilidade. Porque ele percebe assim, esse é um momento em que ele se viu na responsabilidade de cidadão de agir num movimento que não é só político, mas de guerra. De guerra. Certo? E como um cristão buscando justiça. E é o que ele faz. Ele se afasta, a tentativa é frustrada, ele paga com a vida, com isso. Né? Mas se percebe que é um movimento de uma pessoa consciente. Que tem temor. Sabe assim? Mas não, hoje não. Acho que muito do que falta é o temor de olhar para as pessoas e falar assim, olha, isso aqui não é um público, não são espectadores, não é gente que está aqui porque só quer aplaudir, quer participar do espetáculo, não. Quando eu olho para essas pessoas, eu preciso me lembrar todas as vezes que quem está aqui na minha frente, quem está aqui na igreja, é a igreja de Jesus, a igreja pela qual ele entregou a própria vida. Exatamente. Então, se eu olho e não tenho temor com essas pessoas que eu estou falando,
Se isso não deixa o meu coração apreensivo, tem muita coisa que eu preciso repensar. A gente volta naquilo que você disse, da sensação para se casar. Daquele temor. Assim, isso não é ruim. Isso é bom. Quando você lida com coisas que são importantes, você tem que se sentir pressionado. Tem que ter pressão, tem que ter peso. Você não pode... Gente, pelo amor de Deus, você não pode ser uma pessoa tão desligada de sensações de responsabilidade que você assume qualquer coisa. E tá tudo certo. Não. Quando você sobe para pregar o evangelho, você tem que se sentir pressionado. Quando você é pastor de uma igreja, você tem que se sentir pressionado. Você está lidando com algo seríssimo e você vai prestar contas de cada ovelha de Jesus que estava ali. Né? E quando você vai entrar num casamento, mesma coisa. Quando você vai ter filhos, quando você vai estar num trabalho, a gente tem que ter consciência e responsabilidade suficiente para sentir o frio na barriga. E falar assim, eu não tô lidando com um jogo de futebol segunda-feira à noite. Não é um brinquedo, né? Sabe? Eu tô lidando, como você disse, eu tô lidando com o povo de Deus. Jesus deu a vida, o Deus homem desceu aqui, se humilhou por essas pessoas, por mim, por essas pessoas que estão aqui, e ele me chamou para ser um co-pastor, né? Ele é o pastor, eu sou um co-pastor. Eu tô junto do rebanho dele, né? Eu gosto muito do exemplo do cão pastor para isso, né? Porque o cão pastor, ele ajuda o pastor a pastorear as ovelhas, mas no final do dia ele precisa de abrigo, ele precisa que o pastor dê comida para ele precisa que o pastor cuide das feridas dele, tose o pelo dele, veja se como está a saúde dele. O pastor é que não precisa. O cão pastor precisa. Ele ajuda a cuidar das ovelhas. Mas ele igualmente, como as ovelhas, precisa também do cuidado do pastor. Então assim, o rebanho, como você falou perfeitamente, não é teu, não é um público, não é um cliente. Tipo assim, é diferente. E isso é importante, tanto para o cuidado quanto para os agrados. Assim, tem coisa que o pastor não quer que as ovelhas tenham. Que o pastor ordena que as ovelhas não vivam. E aí? Você vai fazer o agrado do público? Não, você vai fazer o que o pastor quer que você faça. E daí, o pastor, tô falando de Jesus, né? O que ele ordena. E aí as ovelhas vão sendo conduzidas. Mas tem que ter esse temor, tem que ter esse peso, tem que causar essa responsabilidade, sabe assim? Cara, você quer deixar alguma consideração final? Olha, eu tenho uma consideração que eu acho importante para as coisas que nós falamos, né? A gente vive num país, eu não acho que é melhor ou pior do que qualquer outro, eu acho que tem suas dificuldades. Nós vivemos dificuldades diferentes. Cada lugar tem as suas próprias dificuldades, né? Que são, para essas pessoas, são bem ruins também, né? A gente tem as nossas, porque, e eu falo isso, né, nas minhas considerações finais a respeito disso, para a gente não se esquecer que no final das contas é um mundo rachado, né? É um mundo marcado pelo pecado, é um mundo que é quebrado por conta do pecado. E o que nos cabe como cristãos? Lutar até que o Senhor venha. Não tem... A gente não entrega o mundo, porque ainda é o mundo de Deus, é o mundo que Ele fez, ainda guarda nesse mundo resquícios que o próprio Senhor, por sua graça comum, permite que existam. Então a gente consegue experimentar ainda beleza, sabor, ética, justiça, liberdade, prazer. São coisas que são guardadas, que Deus permite que que elas não vão embora de uma vez. Então a gente luta. A gente sabe que a vitória final não é nossa.
A gente sabe que antes de ficar bom, vai ficar muito ruim ainda. Antes do Senhor vencer de uma vez, né, por todas, rasgar os céus e instituir a nova Jerusalém dele no meio dessa terra, a gente sabe que vai ficar muito ruim. Então, o que a gente faz é lutar. Então, como cristão, se prepare, lute, entenda o lugar que você viva, considere uma vida genuinamente cristã, que procure pensar de maneira cristã, né? Não abrace visões de mundo seculares para as coisas. Procure abraçar a visão de Deus, a visão cristã para o mundo, para o seu trabalho, para a sua família, para a sua sexualidade, para a política. Lute, mesmo sabendo que vai piorar antes de ficar bom. Mas lute, não entregue as pontas. A gente é chamado para esse tipo de batalha, né? A gente sabe que as derrotas são momentâneas. A gente luta consciente das derrotas momentâneas, mas certos da vitória final, né? Amém. E você? Eu concordo com tudo isso. Essas são as minhas considerações finais. Eu concordo com exatamente tudo que o Mike disse e assino embaixo. Eu acho, gente, que eu gostei muito da dinâmica que a gente estabeleceu hoje. E eu acho que agora que passou a ordenação, passou o casamento, né, deu uma acalmada as coisas no mestrado. Vai ficar mais tranquilo. A gente vai conseguir gravar mais coisas. E até, não sei, eu acho que é interessante se as pessoas quiserem deixar... Sim, se você tem alguma... fala de tal coisa. Você quer ouvir sobre algum assunto, você tem dúvida, deixa no comentário, manda pra gente lá no nosso Instagram ou no Instagram da igreja, @Igreja Missionária SN. E vai ser legal ter esse feedback de vocês. É isso aí. E se você ainda não é inscrito, se inscreva no nosso canal, deixe teu like, ative as notificações para receber as notificações. E se você gostou desse episódio, compartilhe aí com os teus amigos, que vai ser um prazer a gente chegar até cada vez mais pessoas. Beleza? Tchau, gente. Fica com Deus. Fica com Deus, galera.